Vamos lá resolver uma questãozinha da Federal do Uberlândia 2014. Me acompanhe, porque a questão aqui ela é conceitual, tá bom? Veja, a água, assim como diversas substâncias, ela diminui suas dimensões ao ser resfriada. No entanto, a água apresenta um comportamento estranho, chamado de anômalo, entre as temperaturas de 0 e 4 graus Celsius. Nessa faixa de temperaturas, ele fala, ela dilata ao ser resfriada e contrai ao ser aquecida. Como assim, professor? Olha, a maioria das substâncias, quando você resfria, ela contrai. Mas nessa faixa de temperaturas, se você leva a água de 4 para 0 graus Celsius, ela dilata. E lembre-se que densidade é massa por volume. Se de 4 para 0 graus Celsius o volume da água aumenta, né, porque ela tem um comportamento que não é muito normal, olha o que ela faz, ó. Olha o volume da água, ó. Olha com a temperatura, ó. Ó, ela faz isso aqui mais ou menos, ó. Desenhar aqui para você mais ou menos. Esse aqui é o tal do 4 graus Celsius. A água atinge o menor volume dela quando ela chega no 4. Se você vai esfriando mais de 4 para 0 graus Celsius, ela aumenta de volume. Quando o volume aumenta, a densidade diminui. E aí quando vira gelo, então, beleza. O gelo ele é menos denso que a água. Pinguim. Então quer dizer que gelo boia em água. Ô, professor, mas eu já sabia disso. Então marque a B. Se você já sabia disso, o bloco de gelo flutua em água quando em equilíbrio térmico. Esse é um dos fatores descritos devido ao comportamento físico anômalo da água. Belezinha? Tranquilo? Também é bonito isso, porque um lago, isso aqui é um lago, tá bom, gente? Ó, com água aqui, que é bom que tem água, né? E aqui fora começa a ficar muito gelado, o que acontece? Um bloquinho de água que está aqui começa a perder temperatura de 10 para 4 graus Celsius, ele diminui de volume e aumenta a densidade. Até 4 graus Celsius, a densidade do bloco aumenta. Bloquinho de água, né? Cubinho de água, imagine. Então, como essa água aqui está resfriando até 4, ela aumenta a densidade e olha o que ela faz, ó, ela vai lá para baixo. Então, aqui você vai ter água a 4 graus Celsius. Imagina que lá fora está menos 20 graus Celsius, aqui no ar atmosférico. Então, o que acontece? Vários bloquinhos de água desceram e estão aqui embaixo. Olha, pinguim. Então, quer dizer que a água no fundo do lago fica a 4 graus? Sim, só que a parte de cima, a água que ficou aqui em cima, ela continua resfriando. E só que quando ela resfria abaixo de 4 graus Celsius, olha o que acontece. Ela vai para 3, vai para 2, vai para 1, ela aumenta de volume. Aumentando de volume, ela fica menos densa. Se essa água mais fria, de 4 para 0 graus Celsius, fica menos densa, ela tende a boiar, ela não tende a afundar mais. Então, eu tenho lá embaixo uma parte de água que está a 4 graus. E aqui em cima, eu vou ter uma camada de água que fica a 0 grau. Lindo! E essa água zero ela não vai descer, porque ela tem pouca densidade, entendeu? Ela não desce. A água de muita densidade foi a água a 4 graus Celsius, onde o volume era menor, muita densidade, volume pequeno. Então, ela já desceu. Então, como isso aqui continua resfriando, perdendo o calor para o ar, essa parte aqui de cima começa a congelar. Olha que lindo, professor. É por isso que um lago congela só na superfície? Sim, só que depois que esse lago congela na superfície, o próprio gelo é um isolante térmico. Forma uma camada grossa ali que impede um pouquinho dessa água que ficou aqui embaixo, que estava uns 4 graus Celsius, congelar. Então, este é o fenômeno da dilatação anômala da água. Faz com que a água a 4 graus Celsius seja muito densa e afunde, de maneira que só congela uma superfície do lago. Essa questão da UFO não era tanto isso de congelamento de lagos, mas eu quis dar uma palhinha para você entender melhor. Tá bom? Beleza? Espero que você tenha entendido. Eu sou o professor Pinguim, resolvendo o Federal do Uberlândia 2014 para você. Até mais. Vamos lá, mais uma questãozinha aqui da Federal do Uberlândia 2014. Seu professor Pinguim vai ler o enunciado para você. Fica prestando atenção, ó. O funcionamento do motor de um carrinho de brinquedo a pilha pode ser considerado um exemplo de um gerador, um circuito que tem gerador, resistor e receptor. Um esquema desse circuito está mostrado aí. O epsilon é uma força eletromotriz de uma pilha.
O epsilon' é a força contra-eletromotriz de um motor. E o resto é tudo resistência, ó. Resistência, resistência, resistência. Ele quer saber, moçada, qual dos nós, 1, 2, 3 ou 4, é o nó que tem maior potencial elétrico. Pinguim, como é que eu faço isso? Olha, quem tem experiência em circuito vai bater o olho e já vai fazer. Mas quem não tem, precisa saber o seguinte, ó. Quando você passa por uma peça dessa daqui, ó, numa peça dessa daqui, que pode ser tanto um gerador quanto um receptor, dependendo do sentido da corrente, tá? Você vai do terminal A para o terminal B, por exemplo, o maior potencial é do B. Então, aqui, ó, o potencial de B, ele é maior que o potencial de A. Pinguim. É assim, professor? É. Esse aqui, potencial do termo aqui grandão, ele é maior do que o do pauzinho pequenininho que tá ali, tá bom? Bem, pinguim, então se isso aqui for um elemento com corrente para cá, ele foi do menos para o mais. Então, a corrente, né? Então, é um elevador de potencial. Potência elétrica aumenta. É o que acontece, moçada, com este equipamento aqui, ó. Esse equipamento aqui é justamente essa pecinha aqui, ó. Por quê? Se isso aqui é um gerador, a corrente no gerador, com certeza, ela vai do menos para o mais. Então, essa peça aqui é um elevador de potencial elétrico. Então, com certeza, o potencial elétrico desse local aqui, ó, esse aqui, é maior do que o do ponto 1. Mesmo porque, né, gente, do ponto 1 é terra. E fio terra tem potencial nulo. Tudo bem. Então, aqui o potencial subiu. Agora, quando você passa por um resistor, a favor da corrente dele, você está indo do potencial maior para o menor. Professor, se aqui for o ponto C e aqui o ponto D, o potencial do C era maior que o potencial do D. Ah, tá. Então, peraí. Quando eu passo por um resistor, a favor da corrente nele, tá vendo que aqui a corrente está subindo, ó, tá? A favor da corrente, eu estou indo do potencial maior para o menor? Sim. Então, entenda. Essa peça vermelha elevou o potencial, porque é uma pilha. Entenda que ela dá energia para o circuito. Ela eleva o potencial. O resistor, no caso aqui, consumiu energia. Então, ele diminui o potencial. Conclusão. Como a pilha elevou, mas o resistor abaixou um pouquinho, o potencial do ponto 2 é óbvio que ele é maior que o potencial do ponto 1, mesmo porque aqui é zero, né? E aqui elevou o potencial e o resistor diminuiu o potencial um pouquinho só. Aí tem um outro resistor, diminui mais o potencial ainda. Por quê? Porque a corrente está indo para cá. Olha lá, quando você vai a favor da corrente por um resistor, você está indo do potencial maior para o menor. Ah, então o potencial do 3, pinguim, é menor que o potencial do 2? Sim. Caminhou a favor da corrente, passou por um resistor, você vai do potencial grande para o pequeno. É uma queda de potencial. O resistor tira energia, suga energia do sistema. Pensa assim, entre aspas, é bem chulo isso, mas dá para entender mais fácil, tá? Ô, pinguim, e o que esse receptor fez? Receptor também consome energia. O receptor também diminui o potencial, assim como o resistor, só que com uma outra conta, porque isso aqui já é uma DDP, tá bom? O fato é que esta peça diminui o potencial e esse cara também. Por que, pinguim? Porque as correntes aqui, meu rei, elas vão descer. Então eu passo por um resistor de novo a favor da corrente dele. Pinguim, eu posso pensar assim, ó. O único Cristo aqui que elevou o potencial foi esse cara vermelho? Sim, foi a força eletromotriz da pilha. Foi o único que elevou o potencial. Depois o potencial cai, cai, cai e volta a zero. Sim, professor, porque o final é o outro terra. O potencial tem que voltar a zero, tá bom? Então entenda assim. O gerador eleva o potencial, o resistor cai o potencial, receptor suga energia, cai o potencial, e aqui um outro resistor cai o potencial também, e aqui volta até zero. Então ele subiu aqui, depois cai, tá bom? Conclusão nossa, o ponto que tem mais potencial elétrico é o ponto 2. Na verdade, um pontinho aqui teria mais potencial ainda que o ponto 2, mas ele não marcou esse ponto. Ele quer que você compare o 1, 2, 3 e 4. Então, desses 4, é o ponto 2. Pode marcar, acredita no tio, que tudo está valendo. Ó, é o 2, marca a alternativa C. Tranquilo? Se você quiser aprender mais sobre isso,
lá no meu canal do YouTube, não sei onde é que você está vendo esse vídeo, tem vídeo sobre leis de Kirchhoff lá. Kirchhoff, assim, ó. Kirchhoff, lei das malhas. E lá eu explico certinho como é que você trata essas DDPs entre dois pontos no circuito. Tudo bem? Te espero lá. Até mais, gente. Vamos lá, mais uma questão da Federal do Uberlândia 2014 para você. Eu sou o professor Pinguim. Vamos ler a questão aqui comigo, ó. Uma pessoa, durante um processo de inflar um balão de festa, produz atrito entre o balão e o tecido de lã da sua roupa. Legal. Depois do balão cheio, a pessoa observa que ele é atraído por sua mão, porém repelido por um segundo balão inflado de modo similar. Quais são, respectivamente, as cargas do primeiro balão, da mão da pessoa e do segundo balão? Olha, meu querido, numa questão como essa, questão do número 13, do nosso tchutchu, a mão da pessoa, em geral, ela está neutra, tá? A pessoa está conectada à Terra, em geral está neutra. Mas Pinguim, ele não falou que o balão foi atraído pela mão da pessoa? Sim. O primeiro balão, ó, o balão 1, ó, o que ele fez? Ó, ele fez um atrito do balão e o tecido de lã com a sua roupa. Tá. Então o balão ficou eletrizado, o balão número 1. Só que eu não sei se ele ficou eletrizado positivamente ou negativamente. Então suponha que ele ficou positivo. Com a mão da pessoa, eu não sei desenhar a mão. Tá. Com a mão da pessoa, teve atração. Por quê? Porque corpo neutro atrai corpo eletrizado. A mão está neutra. A mão não foi eletrizada. A mão está perto do corpo, está no corpo. E a mão a gente trata como um corpo que está aterrado, então é um corpo neutro, tá bom? Legal. Agora, e se o balão 1, primeira opção foi essa, e se o balão 1 ficou negativo? Ó, se o balão 1, quando você atritou lá, ele ficou negativo, com a mão de videogame, com a mão neutra também dá uma atração. Por que, Pinguim? Porque corpo neutro atrai corpo eletrizado. Então aqui, das duas maneiras, é para ter atração mesmo. Atração e atração. Tá bom? Agora vamos ver. Ele falou, depois do balão cheio, a pessoa observa que ele é atraído por sua mão, porém é repelido por um segundo balão inflado de modo similar. Quais são, respectivamente, as cargas do primeiro balão, da mão da pessoa e do segundo balão? Amigão, se no primeiro balão, tem duas opções aqui, lembra que eu fiz para você, ó, tá? Eu montei duas opções, ó. Primeira opção, um balão positivo, mão neutra deu atração. Só que se eu pegar esse balão positivo e eu colocar perto de outro, e ele falar que deu repulsão, significa o quê? Que o outro balão tem que estar eletrizado com o mesmo sinal. Olha lá, o balão 2 tem que dar positivo também, porque daí teve a tal de repulsão, tá? Agora, se eu pego esse balão aqui, eu coloco ele perto do outro balão 2, são duas opções que eu estou falando para você, né? O outro tem que estar com o sinal igual, portanto, negativo também. Então, ó, teve repulsão também, ó. Repulsão. Tem que ser sinais iguais. Então, a primeira opção na minha questão é... Primeira opção é acima dessa linha amarela. A segunda opção é abaixo da linha amarela. Ou é mais 0, mão neutra, né? E mais, ou é menos 0 e menos. Olha lá. Mais não pode. Menos neutro e menos pode. Seria esse caso aqui de baixo. Essa está valendo. Negativo, positivo, não. Positivo, neutro, negativo, não. Os dois balões têm que estar com sinais iguais. Ou mais com mais, ou menos com menos, tá bom? Então, são duas opções que eu fiz, que eu analisei para você aqui, ó. Primeira opção, poderia acontecer. Ou então aqui, ó, a segunda opção. Eu só achei essa daqui, ó. Só a alternativa B de bola para você. Tranquilo, gente? Até mais aí, espero que você tenha entendido. Quando é assim, problema de carga elétrica, faz todos os desenhos, viu? Vê a situação para ver se tem atração ou repulsão, fica mais fácil de pensar, tá bom? Até mais aí. Vamos lá então, moçadinha, mais uma questão da Federal do Uberlândia. Aparece, professor? Vamos lá.
Uma das formas de gerar corrente elétrica num circuito é fazer com que haja variação no fluxo magnético ao longo do tempo. Variação no fluxo magnético gera corrente elétrica. Essa matéria se chama indução magnética, tá bom? A figura a seguir te mostra um solenoide que está parado e um ímã que é aproximado de uma das pontas com velocidade V. Tá legal. Muito bom. Tá. E a corrente elétrica aí induzida no solenoide devido a esse movimento. Por que, Pinguim? Pelo seguinte, as linhas do campo, na medida que o ímã vem para a direita e o solenoide fica em repouso, o número de linhas do campo magnético que penetra no solenoide é cada vez maior. É verdade, Pinguim. Quanto mais para a direita o ímã vier, o fluxo magnético do ímã para a direita cresce. Como o fluxo está crescendo para a direita, o solenoide ele gera um campo induzido para a esquerda. O campo induzido, o B induzido do solenoide, gera para a esquerda para poder tentar cancelar a variação do campo local azul que veio do ímã. É sempre a lei de Lenz, lei do contra, né? Tá? Então, se eu usar a regra da mão direita, o dedão ele viria aqui, ó, e aí os outros dedos passam lá por dentro, e aí eu teria uma corrente elétrica vindo para cá, ó. Ó o que ela faria, ó. Ó o que a corrente elétrica faria. Ela subiria aqui, ela desce lá por trás, e ela faria esse caminho, que é justamente esse que está desenhado aqui, tá bom? Então, lei de Lenz, beleza, tá tranquilo. O que ele falou aqui tá certinho, tá? Só tem corrente induzida porque tá variando o fluxo que entra lá. Aparece um campo induzido pela variação do fluxo azul, tá? Outra situação. Se é uma situação igual à mostrada na figura, o solenoide adquirir movimento para a direita, mas com velocidade 2V, o que mudança ocorrerá na corrente? Olha, quando estava assim, essa situação era uma aproximação. Quando tem uma aproximação, nesse caso, o fluxo para a direita, o fluxo azul, cresce. Como o fluxo para a direita cresce, aparece um fluxo contrário para impedir o crescimento. Lei de Lenz. Eu estou aplicando agora. Como o fluxo vermelho, que é o fluxo induzido, apareceu para a esquerda, a corrente ficou nesse sentido devido àquela regra da mão. Dedão na corrente e aqui é o sentido do campo induzido que vai aparecer. Legal, Pinguim? Veja, gente, tem que entender teoria para poder fazer essa matéria, não tem jeito, tá? Bom, o que eu vou avaliar agora? Quando o ímã for para a direita, mais o solenoide for para a direita com o dobro da velocidade, não é mais uma aproximação, é um afastamento. E aí, Pinguim, o que tem a ver? Quando for um afastamento, entenda, o número de linhas de campo que saem do ímã, que estaria entrando no solenoide, ele vai diminuir. Verdade, Pinguim, porque o solenoide está indo mais rápido do que o ímã. Então, se ele se afasta, o fluxo magnético do ímã para a direita diminui. Quando o fluxo para a direita estava aumentando antes, o fluxo que surgiu aqui não queria que aumentasse. Agora, como o fluxo para a direita está diminuindo, surge na espira, no solenoide, um fluxo que se opõe à variação do fluxo local. O fluxo local para a direita está diminuindo? Tudo bem. A espira gera uma corrente induzida que pela regra da mão, vai dar para cá agora, portanto ela faz o sentido contrário, essa nova corrente induzida eu vou chamar de I2, tá bom? Só usar a mão ali, ó, você vai ver que dá certinho. Então o que deve acontecer? Uma inversão no sentido da corrente. Inversão no sentido da corrente induzida. É isso que vai acontecer. Pinguim, mas ela fica maior em módulo ou menor? Igual, porque a velocidade relativa de afastamento vai ser 2V menos V. É igual a velocidade que tinha antes de aproximação, que era V menos zero, entendeu? Então ela só inverte de sentido. Olha que bagunça que aconteceu nessa questão. Uma questão linda, bonita, parabéns para a Federal de Uberlândia. Uma bela questão aí que fala sobre eletromagnetismo e indução magnética, tá bom? Eu sou o professor Pinguim, espero ter te ajudado. Até a próxima! Opa, vamos lá? Uma questãozinha da Federal de Uberlândia 2014 para você. Vamos ler, né?
Diz aqui que, considerando uma esfera que se desloca de um ponto A até um ponto B, partindo do repouso, livre de qualquer atrito e resistência do ar, qual das alternativas mostra para a gente aquela em que tal percurso? A velocidade da esfera é crescente, mas a aceleração é decrescente. Bom, amigão, como... Peraí. Ó, como todas aqui, vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Como todas estão caindo, a velocidade vai ser crescente. Então, não é para a velocidade que eu vou olhar, é para a aceleração, tá bom? Porque a velocidade vai crescer em todas. Só aqui não tanto, porque aqui parece um plano, né? Mas tudo bem. A velocidade deve ser crescente em todas. Eu tenho que olhar para a aceleração. Então, aqui, a aceleração não é crescente, porque aqui, a única força que atua é o peso. Então, como a força resultante é o peso, massa vezes aceleração é mg. Conclusão, a aceleração é igual a g, então ela é constante. Então, aqui não pode ser, tá bom? Então, não é a B. Agora, olhando para as outras, eu tenho uma curva assim, uma curva para cá e um plano inclinado. Eu vou olhar para o plano inclinado, ó. Para o plano inclinado, que não é tão complicado assim, quando a esfera está nessa posição aqui, eu tenho peso, tenho uma componente do peso que puxa plano abaixo, que a galera chama de px, né? Uma outra componente do peso que comprime o bloco contra o plano, que é o tal do py, que gera o aparecimento da tal da normal. Legal. Como não tem atrito aqui, nós falamos que a força resultante aqui é o peso tangencial, chamado aí de px. Como o ângulo aqui ele é constante, massa vezes aceleração é igual a... Ó, lembrando que o mesmo ângulo que está ali, ó, ele está aqui, ó, θ. Depois você faz isso lá na sua aula de plano inclinado, tá? O px, ele é obtido pelo seno. O seno do θ é o cateto oposto pela hipotenusa, que é o P. Portanto, o px, ele é o peso P multiplicado pelo seno do ângulo θ de inclinação do plano. Então, entenda, como aqui peso é mg, eu vou cortar e vai ficar que a aceleração ela é a gravidade do local vezes o seno do ângulo de inclinação do plano. Veja, como a gravidade, velhinho, ela é constante, mas o seno do ângulo, nesse caso, ele também é constante, porque o plano inclinado tem o mesmo ângulo θ para qualquer lugar dele, essa aceleração aqui ela vai ser constante. Não quero aceleração constante, pinguim. Eu quero aceleração diminuindo, aliás. Olha lá. Então, não é o item D também, tá? Então, não é esse, não era esse, pelo mesmo motivo. Eu tenho que comparar agora o A com o C. Ele quer que a aceleração seja decrescente, que acelere cada vez menos. Ora, aqui eu acho que é normal de você saber que quanto mais inclinada, mais de pé ficar a pista, mais ele vai acelerar, né? Ó, aqui ele não tem uma aceleração tão grande, aqui não tão grande, mas na medida que ele vem descendo aqui, a componente px do movimento dele, ela cresce. De onde é que você tirou esse px, pinguim? Da ideia aqui do plano inclinado, ó. Quanto maior o ângulo, maior o seno e maior a aceleração, porque maior fica a componente px. Ah, professor, quando ele está aqui, não, ó. Aqui ele acelerava muito aqui. Aqui ele desce acelerando super, mas aqui ele não acelera tanto. Por quê? Porque o plano não está tão inclinado. Então esse ângulo aqui não é tão grande. Então aqui ele tinha aceleração grande no ponto 1 e aqui ele tem uma aceleração pequena. Então a 1 era maior que a 2. Aqui não, ó. Aqui nesse ponto, ó, se eu comparar o ponto 1 com o ponto 2, a aceleração no ponto 1 era menor que a aceleração no ponto 2, para esse desenho aqui, tá bom? Então, aqui a aceleração é crescente. Eu não quero aceleração crescente, eu quero uma aceleração decrescente. Então, aqui ele vai diminuindo a aceleração. Ele acelera, porém, cada vez menos. Portanto, marque a alternativa C. Tudo bem? Belezinha? Até mais.
Opa, vamos lá, Federal do Uberlândia, para ver uma questão sobre física moderna. Olha que legal, ó. Questão 16. Em um experimento sobre o efeito fotoelétrico, pinguim, eu não sei o que é efeito fotoelétrico, mas eu te explico aqui o conceito básico. Para resolver essa questão, não precisa de grandes aprofundamentos, não. Fica aqui. A superfície de um certo metal que possui uma função trabalho de 2,1 elétrons-volt, eu vou escrever aqui, ó. Eu já explico o que é isso, tá? Fica de boa. Ele recebe um feixe de elétrons, um feixe de fótons, aliás, de luz violeta, com comprimento de onda 412 nanômetros. E os fótons têm 3 elétrons-volts de energia. Qual é o maior valor de energia cinética que se observa nos fotoelétrons emitidos pela superfície do metal? Olha, é assim, ó. Aqui está a parede metálica. Vão chegar os fótons com uma energia dos fótons de 3 elétrons-volts. Isso é a energia que chega, tá bom? Energia dos fótons. Chega assim. Para arrancar um elétron daqui, eu tenho que ter uma função trabalho de 2,1 elétrons-volts. Então, entenda, quando os fótons chegam com a energia dele, a energia do fóton ela é distribuída depois, ela se transforma em 2 energias. Um pouco para tirar o elétron do metal, para arrancar ele de lá, é a chamada função trabalho. Essa função trabalho é energia para você arrancar o elétron lá do metal. E o resto que sobra vira energia cinética dos fotoelétrons, a gente chama. Os elétrons que foram arrancados da parede, eles saem de lá com uma energia cinética, que é a diferença entre a energia dos fótons que chegaram, né, e a energia que eu tive que gastar, a função trabalho, para arrancar ele da parede. Arrancar ele da parede não, arrancar ele do metal. Portanto, como eles chegam com 3 elétrons-volt, mas para poder arrancar de lá eu gastei 2,1 elétron-volt, com quanto de energia cinética eles saem de lá? A energia cinética vai ser a diferença do 3 com 2,1. Portanto, a energia cinética dará 0,9 elétrons-volt. Pinguim, e você não usou esse comprimento de onda? Não, eu não usei porque ele não pediu. Ele só pediu para determinar com que energia cinética os fotoelétrons foram arrancados do metal. Então, entenda, ó, a energia que chega é dos fótons, é da luz. A energia para arrancar é a função trabalho. E o que sobra é a energia cinética dos elétrons para eles saírem da parede, tá bom? Energia cinética, então, eles têm muita velocidade, quanto menor a função trabalho para arrancar, eles saem com mais energia cinética de lá. Tranquilo para você? Então, recebe energia dos fótons, para arrancar você perde um pouco dessa energia, o que sobrou vai lá como energia cinética dos elétrons que saem do metal, tá bom? Isso é efeito fotoelétrico de maneira bem simples, bem tranquila no vestibular da UFO. Tranquilo? Até mais, gente. Vamos lá resolver essa paradinha aqui, uma questão da sua Federal de Uberlândia, 2014. Vou ler para você. Um teste é feito para avaliar os freios de um novo modelo de carro com essa massa aqui, ó. Para isso, foi analisada a distância que o veículo percorre até parar totalmente, a partir do momento em que os seus pneus são travados numa velocidade que ele fala que é 108 km por hora. Eu já vou dividir por 3,6, viu? Isso aqui dá 30 em metros por segundo. Tá. O teste é feito numa pista totalmente plana, cujo coeficiente de atrito estático, não, cinético, aliás, é 0,7. Em tal situação, considerou-se desprezível o atrito fornecido pelos rolamentos do carro, que é a engrenagem ali interna, tá? E não há também efeito do ar. A partir dessa situação, qual é a distância que o novo modelo de carro percorre até que ele pare totalmente? Olha, meu amigo, dá para você fazer essa questão pensando em dinâmica, em força, simplesmente. Como assim, professor? Dá para você pensar assim, ó. Quando o carro ele está indo para a direita, suponha, aqui está a pista, tá? Então o carro está indo para a direita, o carrinho está aqui, ó. Rodinha, rodinha, um carro muito feio, mas tudo bem. Ele está indo para a direita, ele tem normal do piso, peso do planeta Terra, atuando sobre ele, e o atrito atua nele para trás. Como não há resistência do ar, o atrito a gente considera que é a resultante das forças
atuando sobre o carro. Ah, professor, então a força resultante é o módulo do atrito, Pinguim? É. Massa vezes o módulo da aceleração é o atrito cinético, porque as rodas travaram. E atrito cinético é μ vezes a normal. Mas, Pinguim, quem é normal? Nesse caso, a normal é o peso, em módulo. Então, fica massa, o módulo da aceleração, o coeficiente de atrito cinético, e no lugar da normal, eu coloco o peso. Então, quer dizer que o módulo da aceleração do carro, ele vai ser 0,7 multiplicado pelo 10. Então, o carro breca na taxa de 7 metros por segundo ao quadrado em módulo. Pinguim, e agora? Cara, o que ele quer saber, na verdade, foi a distância que o carro andou até que ele pare. Supondo que essa aceleração fique constante, o carro ele faz um MUV. E eu não sei o tempo que ele demora para parar. Ô, Pinguim, vou te ajudar então, professor. Já que você não sabe o tempo, use o Torricelli, né, professor? Olha que legal. A velocidade final é 0, a inicial era 30. A aceleração aqui, como ele está brecando, viu, gente? Eu vou ter que colocar como menos 7, tá bom? E aí vem a distância D, que ele usa para ele brecar. Então, você vai pegar a distância D, ela vai ser o 900 dividido por 14. Ixi, professor, 900 por 14 é... 900 por 14, meu rei, dá mais ou menos 65. No meu aqui deu 64,3, aproximadamente. Ele aproxima aqui mais ainda, ele fala que é 64,3 em metro. Tá bom? Beleza? Até mais, gente. Obrigado pela sua atenção. Uma questão mais tradicional aqui para a Federal do Uberlândia, né? Opa, vamos lá. Em um ambiente totalmente escuro é feito um experimento que consiste em colocar nesse ambiente uma pessoa com visão normal diante de uma folha em branco, um gato preto e um espelho plano. Olha que legal. Qual desses 3 elementos a pessoa verá no ambiente? Amigão, gato preto, folha em branco e espelho plano são fontes de luz secundária. São corpos que só são vistos se eles receberem luz de alguém. Eles não emitem luz própria. Se o ambiente é totalmente escuro, não há fonte de luz para que reflita nesses corpos e a luz volte para seus olhos. Portanto, você não vê ninguém. Nenhum deles você vai conseguir observar, tá bom? Eles não são fontes de luz primária. Se tivesse lá dentro um palito de fósforo aceso, o palito de fósforo emite luz própria, aí você enxerga as outras coisas, tá bom? Eles não são fontes de luz própria. Ah, mas a folha é branca. Ela é só branca se você mandar luz para ela, querido. Se você está num ambiente totalmente escuro, a folha de luz, a folha branca, você nem enxerga, tá bom? Gato preto, você também não vê. Espelho plano, ah, mas o espelho não reflete a luz. Quando tem luz, quando não tem, você não vê o espelho, tá bom? Beleza? Então, uma questãozinha de um processo da história da ciência, inclusive. Até mais, gente. Obrigado aí. Veja lá que bela questão da Federal do Uberlândia. Vou ler para você. Temos aí uma pessoa que dispõe de um motor que gira 5.000 rotações por minuto e acopla usando correias que não escorregam 3 polias 1, 2 e 3. Ele quer buscar novas configurações de velocidade e também de rotação diferentes do que o motor proporciona. A, B e C são 3 pontos marcados pelas extremidades das polias 1, 2 e 3, respectivamente. Considere também RA maior que RB, maior que RC, como dá para ver no desenho, né? A figura te mostra o acoplamento que o cara realizou aí. Vamos ver. Deixa eu deixar assim, ó. Legal. Quando acionado o motor, a relação entre as velocidades verificadas nos pontos A, B e C e também as rotações por minuto. Rotação por minuto é frequência, né, gente? Velocidade? Olha, quando tem esse tipo de acoplamento de polias, assim, ó, uma polia conectada a outra pela correia, você pega uma correia e coloca assim, ela passa em volta lá, vem, dá a volta aqui e pereré. Os 2 pontos nas bordas aqui, os pontos X e Y, eles andam a mesma distância no mesmo tempo, mas não giram o mesmo ângulo no mesmo tempo.
Eles têm a mesma velocidade do tipo linear, tá bom? E aí eu posso dizer que 2π. Lembra que velocidade é 2π raio, frequência. Estou fazendo uma revisão da teoria, tá? Então, 2π raio dela, frequência dela, é 2π raio da outra, frequência da outra, entendeu? Legal, pinguim, daí. O 2π corta, eu estou mostrando para você que raio e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Eu fiz para duas polias XY quaisquer, e depois eu faço aqui para essas daqui. Então, quem tem mais raio tem menor frequência. Quem tem menos raio vai ter maior frequência. Legal. Porém, as velocidades lineares são todas iguais. Então, esse ponto A, esse ponto B e esse ponto C, a velocidade linear é igual para todo mundo. Então, ó, de A para B, eu falo que o VA é igual a VB, tá bom? De B para C, eu falo que VB é igual a VC. Então, não é. Só pode ser a B, e isso é uma maravilha. Mas vamos ver o resto para a gente entender certinho, ó. O fato da velocidade em A ser maior que em B, porém que o raio é inversamente proporcional à frequência, olha o que vai dar, ó. Ó, o VA é maior que o VB, né? Só que o raio de A, ele é maior que o raio de B. Então, você põe que como o raio do A é maior que o raio de B, a frequência do A é menor, tá vendo? Que a frequência do A não, frequência 1 é menor que a frequência 2, que é o que bate aqui, ó, tá vendo, ó? RPM1 menor que o RPM2. Ô, professorzinho, então tá de acordo mesmo, né? E essa aqui, que é a menor ainda, pô, então se o raio é menor ainda, a frequência ela é maior ainda, tá bom? Beleza? Então isso confirma a marcação da alternativa B, tá bom? Legal? Boa questão, hein? Uma questão conceitual, não teve que ficar calculando os números chato, é só para saber quem tem mais velocidade linear, no caso é igual para todo mundo, e também quem tem mais frequência. E vamos lá, no acoplamento de polias pela correia, quem tem mais raio tem menor frequência, é inversamente proporcional. Belezinha? Bora lá fazer uma questão de MHS para a Federal de Uberlândia. Olha que legal essa questão. Para quem estudou MHS, ela não é assim tão difícil. Pinguim, eu nunca vi MHS, então vai ser muito difícil, porque você não sabe a teoria. Mas fica comigo que eu vou te explicar para você saber o que você tem que estudar, né? Vamos ler. O gráfico te mostra o movimento oscilatório de um objeto preso a uma mola. E ele falou que a posição do objeto, ela vai do -4 até o +4 e volta para o -4, e ele faz isso em 2 segundos. Isso significa, moçada, que como é um movimento oscilatório, esse 2 segundos, ele é o período do movimento. Então, eu já tiro do gráfico que o período é 2 segundos. Eu tiro do gráfico também que a amplitude do movimento é 4 metros, tá bom? Pinguim, ele quer saber qual das funções horárias a seguir é a função da posição do corpo em MHS. Quando a gente explica MHS para a moçada, a gente faz uma analogia. A gente pega o movimento circular uniforme, quando a bolinha gira aqui em cima, imagina que bate um sol de meio-dia aqui, ó. A sombra da bolinha no chão, ela fica, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Então, enquanto essa bolinha faz um MCU, esse quadradinho aqui vai para a direita e vem para a esquerda. Direita e esquerda. Isso aqui representa o mesmo comportamento de um corpo amarrado numa mola. Entendeu? Então, a gente pega o MCU, projeta ele no chão para me dar as coisas do MHS. Bom, Pinguim, mas como é que eu calculo a equação da posição? É o sorvete, Pinguim? Não, não é o sorvete. Ela é assim, ó. X igual a amplitude do movimento vezes o cosseno da fase do movimento. Pinguim, o que é essa fase? Escrevi aqui para você. Essa fase é o ângulo que a bolinha está em relação a essa origem aqui, ó. Então, a fase, você pode tirar lá do... Lembra do sorvete, ó? S igual a S0 mais VT, só que ela é angular. A fase, que é o ângulo, é a fase inicial, que é o ângulo inicial, mais a velocidade angular vezes o tempo, tá bom? Só estou fazendo uma analogia. Então, eu tenho que falar para ele quem é este cara, quem é este cara e quem é este cara aqui.
Se eu souber esses três números, eu monto a equação da posição do movimento. Então, bora lá. Bom, primeiro, como ele começou na posição menos 4, esse cara aqui do MHS começa no menos 4, tá vendo? Se ele começa aqui no menos 4, a projeção começou no menos 4, é porque a bolinha, na real, começou daqui. Olha, pinguim. E se ela começou daqui, significa que o ângulo inicial, ele é π, 180. Então, esse cara aqui, que é a fase inicial, eu já tiro direto, que é π. Π radianos, tá bom? Ah, pinguim, π, muito bem, é π. Tá, que mais? O ômega, que é chamado de pulsação, no movimento circular, esse ômega, na verdade, era uma velocidade angular, era 2π pelo período. Ó, professor, mas você não falou que o período era 2? É 2, então vai ficar 2π sobre 2, o que está dando aí? Π radiano por segundo. E a amplitude, professor? A amplitude, amigão, ó, tô achando as coisas aqui, viu? A amplitude é 4, ó, vem do gráfico, a amplitude é 4. Então ele sai do 0, vai para o 4, sai do 0, vai para o menos 4. A amplitude é 4 e não 8, né? Então quer dizer que aqui eu já posso colocar que essa amplitude aqui, ó, ela vale os 4 metros, que é o valor que estava ali no gráfico já me dá a tal da amplitude, 4 metros. Boa, então bora lá montar a fórmula. X igual a, não era assim, ó, amplitude vezes o cosseno de quem? Φ0 mais ômega t. O Φ0 eu coloquei como vermelho. O ômega eu coloquei como preto mesmo. Deixa ele preto mesmo. E o tempo é t. Então, eu vou colocar os números. Ó. O x fica a amplitude, que é 4, vezes o cosseno de quem? Φ0. Quem é Φ0? É π, tá? Φ0 é π. Eu invento de fazer colorido, depois eu me perco. O ômega é π também. Aí vem o tempo t. Essa é a equação, meu rei, que me dá a posição do cara em MHS. Só que aqui ele inverteu, ele colocou πt mais π. Olha lá, πt mais π. É a D de dado, né? É, pode crer. Ó, essa equação que está aqui é exatamente essa, só que aqui ele deu uma invertidinha, ó, tá vendo? Ó? Não tem importância, não. Mesma coisa, tá? Então, é a alternativa D, é uma questão que fala sobre movimento harmônico simples, o famoso MHS. Então, se você tiver tempo para estudar, estuda essa matéria para a Federal de Uberlândia. Se não está com muito tempo, estuda outras coisas que são mais importantes, tá bom? Muito obrigado para você por participar desse projeto UFO. Vamos lá, a gente fez a prova de 2014 e procura aqui no canal que tem as provas de 2015, 16 e 17. Se não tem ainda, vai sair, tá bom? Eu resolvo para você. Tchau, pessoal!